Muito bom. Estou refletindo aqui, né? É, o que fazem a maioria das pessoas, né? Tipo assim, viverem em estado de sobrevivência, assim, grande parte da vida, né? Sempre só correndo atrás, né? Trabalhando, parecendo como o Napoleão Hill fala, parecendo uma roda uma roda de rato, né? Roda, 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 mas não sai do lugar. Isso tem tudo a ver com a maneira como as pessoas buscam o dinheiro, né? O porquê do dinheiro. Então, eu creio que o maior bloqueio está nessa falta de conhecimento, de noção, assim, do dinheiro ser um meio. Porque, por exemplo, você fala de alimentação, né? As principais coisas, assim, para nossa... Por onde nós alimentamos o nosso corpo físico, alma, espírito, né? Através do sexo, da alimentação, né? E também através do pensamento. O pensamento, como eu destaco sempre, que é um dos mais importantes, que é onde a gente trabalha para mudar ou para manter, né? E progredir. Porque, por exemplo, o pensamento, no caso do dinheiro, que faz com que a pessoa não tenha sucesso ali, não tenha prosperidade, né? Assim, uma vida em paz, né? Uma vida assim tranquila, sem essa condição de estar, né? Essa percepção assim, de estar sempre lutando ali pela sobrevivência, ou sempre lutando para conseguir alguma coisa. E isto, né, é a maneira como nós identificamos ou assim pensamos, né, alimentamos os nossos pensamentos ali em relação ao próprio dinheiro. Que, por exemplo, quando a gente entende, né, que o dinheiro é um meio, a gente não pensa assim, por exemplo, quando eu tiver o dinheiro, né, eu consigo isso, ou quando eu tiver dinheiro, né, e tal, fica fácil, e mais ou menos isso. Não, porque o dinheiro é um meio, né? O dinheiro, ele vai ser usado como um meio, porque se nós usarmos ele como um fim, a gente pode até acabar acumulando muito dinheiro na vida, né? Mas e depois que a gente morre, o que acontece? Não vai levar nada. Nós vamos levar o quê? As experiências que tivemos, né, em relação ao mundo aqui. Isso nós vamos levar. Então, essa maneira de pensar, né, por exemplo, agora se uma pessoa ganha muito dinheiro, tem muito dinheiro, mas ela está sempre movimentando ali e tipo assim, usando o dinheiro como um meio, né, para ela ter as experiências, né? Está tendo ali, ela está ligada ali nas experiências, se alimentando pelas experiências, não pelo dinheiro, né? Por exemplo, é o pensamento que o dinheiro resolve, mas não, o dinheiro ele liga, ele faz a ligação dessa parte mais sensível, né? Que tem que ser construída, e também do nosso fogo aqui, né, da vontade e tal, que é ali nos primeiros chakras, né? Então, essa percepção, a partir do momento que você preocupar mais em observar as experiências, né, da vida, do dia a dia, né? Assim, para você procurar saber mais, buscar ter mais experiência, o tempo que você estiver vivendo, né, com certeza isso vai fazer você ganhar muito dinheiro, né? Porque aí você vai entender o propósito que você tem aqui no mundo, né? E vai entrar nesse caminho
E aí você vai entender e vai ver, ter essa percepção e observar que realmente o dinheiro ele é um meio, né? Ele é um meio e por nós considerarmos o fim ou o topo lá, né? Sempre está, isso é pregado pelo capitalismo, né? A gente sempre ter essa noção que ela é lá em cima, então a gente vai lutar a vida inteira por dinheiro. Depois o que? Chega lá no final da vida, às vezes tem muito dinheiro, mas eu podia ter feito isso, aquilo, podia ter viajado, podia ter, sei lá, tanta coisa, né? A pessoa não tem aquilo ali, poxa, aquela noção de que já vi várias pessoas, por exemplo, meu pai também, várias pessoas assim que terminou a sua vida aqui, mas e sem acúmulo de matérias e tal, mas com muita experiência, mas assim, uma riqueza, né? Uma riqueza de alma que a pessoa construiu através das experiências, que isso sim, isso vale, né? É igual estou dizendo, por exemplo, se a pessoa termina a vida com muito dinheiro, o dinheiro vai ficar aí, as posses, às vezes posses, mas o que é? A pessoa trabalhou naquilo, então quer dizer, além dela levar, né, a esta parte espiritual, né, este alimento espiritual, de evolução espiritual, de captar as experiências desta vida, né, e usá-las para evoluir o seu espírito, para crescer o seu espírito, e além do mais o benefício, né, que ainda fica aí história, a pessoa conseguiu não só ter muito dinheiro, acumular muito dinheiro, mas deixar exemplos, né, com todas essas posses, dinheiro, tudo aquilo que a pessoa construiu, conseguiu, né, através dos seus méritos, e levar a experiência de alma, do espírito, de evolução, né, das experiências aqui na Terra, porque a pessoa viveu, né, enfrentou todos os desafios e tal, a pessoa viveu, né, dentro de um propósito, do que a outra que viveu apenas dentro de um propósito de ter muito dinheiro, de construir muitas posses e acumular, né? Aí, tipo assim, a pessoa vai levar essa experiência de que, poxa, o espírito dela não, né? Às vezes, muitas vezes frustrado por não conseguir aproveitar esta grande oportunidade, esta maravilha que é vivermos aqui neste mundo físico, né? Ter esta possibilidade de adquirirmos, né, uma consciência sobre a eternidade, sobre a vida, sobre a morte, alma, espírito, enfim, uma consciência a nível espiritual aqui neste mundo físico. Então, quer dizer, isso aí não tem preço, né? Isso quando a gente tem essa consciência, a gente dá cada vez mais valor em todos os momentos da vida. Porque é aí que a gente tira aquelas experiências, né? Aqueles momentos em que a observação em relação àquilo que nós precisamos, né, fazer para melhorar, e também aquilo que nós podemos, né, entender e observar cada vez mais, principalmente essas sincronias, né, do próprio universo, dando sinais, trabalhando também em comunhão conosco, né, ao nosso favor. É aquele momento que a gente começa a observar o equilíbrio. Um grande abraço e vida em paz!